Calma aí, pronto. O que é esse princípio de Arquimedes? Bom, todo mundo já teve a experiência que a gente colocando um objeto comumente que flutua no líquido, ele vai, você coloca, né, uma bola, por exemplo, na hora que você solta, ele vai lá para cima. Por que que isso acontece, né? Por que que isso ocorre? E outra, você colocando um objeto, talvez, sei lá, uma boia grande, ou uma câmera de ar, tem gente que usa câmera de ar de trator, eu lembro que eu via isso no Rio Caumé, quando era criança, que faz tempo que eu não ia, e tinha uns pessoal que pegava as câmeras de ar grandona de trator e usava lá como boia e ficava passeando no rio. Se você for tentar afundar um negócio daquele, fazer como uma bola dessa aqui, ó, você quase não consegue, você sente uma resistência. Na hora que você coloca, você sente, parece ter uma força jogando para cima. Pois é aí que está a parada. E temos aí a ideia de Arquimedes, que faz o estudo do empuxo, certo? E é também a explicação minimamente correta e aceitável por que que um troço desse aqui, né? Isso aqui é uma balsa, que vai funcionar da mesma forma para um navio, para um barco, enfim. Um troço desse aqui altamente cheio de toneladas aí, carregando, isso aqui são containers, e não afunda. Como é que uma coisa dessa aqui não afunda, né? Ah, e um detalhe, por que que se fizer um rasgo no casco, entrar água ele afunda, né? Bom, tudo isso está relacionado com a ideia de Arquimedes, ok? Então, pessoal, essa ideia que a gente viu, que parece ter uma força, né, que faz jogar o objeto para cima, ela é chamada de força de empuxo, ou simplesmente, como aqui no Brasil a gente gosta de reduzir as coisas, né, para ficar mais rápido a fala, pode ser chamada apenas de empuxo. Assim como também a gente usa muito o termo apenas peso, só que o nome é força-peso. Tá errado falar só peso, só empuxo? Não, é aceitável. Beleza? Então, segundo Arquimedes, todo corpo imerso, seja total, como está aqui, ou parcialmente, tá vendo aqui, ó? Só um pedacito do corpo, certo? Que está dentro do líquido, ele vai estar submetido a uma força jogada, melhor, direcionada para cima, vertical e direcionada para cima, certo? Lembrando que força é uma grandeza vetorial e ela tem que ser representada na forma de uma seta orientada. E o impulso, essa força, ela é uma seta orientada para cima. Ela vai atuar debaixo do objeto, certo? Debaixo do objeto, empurrando o objeto para cima. Só que a gente sabe que isso não ocorre em todos os objetos, esse fenômeno. Alguns vão afundar. Não sei se vocês sabiam, mas sabia que tem objetos que nem fica flutuando na superfície, nem afunda, que vai lá para o fundo do recipiente, e ele fica dentro da água, dentro do líquido, pode ser água, que é outro líquido, ele fica lá dentro do líquido, nem sobe nem desce. É raro isso acontecer, mas tem objetos com essa característica física. E por que isso acontece? Por que que uns sobem, por que que uns descem, por que que uns não sobem nem descem? Fica lá, né, na intermediária ali do fluido, onde ele foi colocado. Tudo isso está relacionado com a ideia do princípio de Arquimedes. E vamos lá entender isso. Repare bem, aqui, pessoal, eu tenho uma parede, um teto aí, uma mola e um bloco conectado a essa mola, ok? A gente viu no semestre passado que objetos que sofrem elasticidade, eles obedecem à lei de Hooke, né? E a lei de Hooke é um reflexo da segunda lei de Newton, força é igual massa vezes aceleração. Só que a lei de Hooke é constante constante da elasticidade vezes o que vai variar do tamanho do comprimento original dessa mola. Eu não vou entrar em detalhe agora, que nem precisa disso.
Não é um momento aqui. É só para fazer um nexo com o segundo semestre. Bom, a gente sabe que essa mola aqui ela vai sofrer uma distensão. Ou ela pode comprimir ou ela pode, né, aumentar de tamanho. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro de um líquido. O que acontece um objeto desse aqui que não afunda? Automaticamente, pessoal, ele vai sofrer ações de força. Primeiro, pegar aqui uma canetinha. Esse objeto aqui, ele sofre ação gravitacional. Força, peso. Uma grandeza vetorial, né? Tem que colocar a setinha. Setinha aqui, ó. Força, peso. E aqui, ó, o que mantém o objeto em equilíbrio é uma força no sentido oposto, na mesma intensidade do peso, para ele não estar movimentando, nem subindo nem descendo. Essa força é a força elástica, certo? Só que ocorre o seguinte, está vendo que aqui, olha só o tamanho dessa mola e olha só o comprimento dessa mola. Olha como reduzir em relação à situação B. A B está menor, o comprimento da mola, ou seja, sofreu uma compressão a mola, comparado a essa situação aqui. Por que isso aconteceu? Primeiro, força P vai deixar de existir? Não. Só que, olha só, ela vai existir. Só que, além da força elástica, nós temos uma força que jogou o objeto para cima, para poder comprimir essa mola, nesse caso, como exemplo. Ok? E essa força é a força de empuxo, que foi justamente exercida pelo líquido. E aqui sem a representação da força elástica. Certo? Preste bem atenção. Se a gente pegar esses dois vetores e somar eles, o que vai acontecer, pessoal? Nós teremos um vetor resultante. Duas coisas no mesmo sentido, ao somar, vai dar um resultado. Okay? Na mesma direção, só que um vetor maior. Ele vai corresponder exatamente ao peso, para manter esse objeto em equilíbrio. Se vocês recordarem em algumas simulações de semestre passado, a gente podia manter um objeto em equilíbrio mesmo com aplicação de forças. Você tem um objeto, por exemplo, como esse. Alguém puxa aqui e o outro puxa no sentido oposto. Só que a intensidade é a mesma, o objeto nem vai para um lado nem para o outro. Ele fica em equilíbrio. A mesma ideia nós temos aqui. Nós temos um equilíbrio do objeto, porque nós temos atuações de força, nesse caso 3, que elas... Quando a gente analisa, pega essa daqui, que está no sentido oposto, subtrai com as duas que estão no sentido para cima, o resultado é zero e ele mantém o equilíbrio. Beleza? Então, o que fez gerar essa redução do comprimento da mola, ou seja, a mola foi comprimida, foi uma força aí atuando no objeto. Uma força atuando para cima. Chamamos de força de empuxo. Beleza? Tá certo? Esse argumento eu acabei de falar. E claro, pessoal, se a gente tem um equilíbrio, a força-peso está sendo equilibrado pela soma da força elástica com o empuxo. Essas duas aqui no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido, é uma soma. Para dar o equilíbrio, né, tem que ter essa relação de igualdade que eu acabei de falar. Muito bem. Bora continuar? Aqui uma outra situação também muito clássica para a gente analisar essa questão da força-peso. Repara aqui, o que é uma balança de pesos e contrapesos, tá? E aqui, olha só, a balança para ela poder estar com esse marco zero, está nivelada. Este peso aqui, certo? Tem que ter o mesmo peso dessa balança aqui, ó, que está conectada a essa balança. Se isso aqui for maior do que este, ele vai virar. E lógico, se esse lado aqui, se essa massa aqui fosse maior do que esse contrapeso, a balança ia girar para o sentido oposto. Ou seja, aqui, quando está nessa forma nivelada horizontalmente, este peso tem igual a este. E o que vai acontecer, pessoal? Nessa situação,
temos um equilíbrio. E é claro, o objeto tem duas forças atuando